Olá, mãe! Estamos aqui com um papo que foi super discutido entre a gente. Vocação. Vocação de quê? De mãe, serviço, matrimônio, trabalho, são muitas vocações. Verdade. E aí foi feita uma pergunta interessante, o que é vocação? Vocação é chamado. Então, algumas pessoas têm o chamado para ser padre, algumas pessoas têm o chamado para ser pai, outros são chamados para serem celibatários, não é isso? Dentro da profissão, nós temos chamado também. Pena que no mundo as pessoas pararam de ver o trabalho como um chamado para verem como uma fonte de renda, não é isso? Então, isso é importante. Dentro do chamado, a Bíblia nos fala muito, de uma forma muito legal, sobre o chamado de Moisés. Vamos relembrar quem é Moisés, né? Moisés é aquele hebreu que ficou dentro de uma cestinha no rio, criada por uma egípcia, depois amamentado pela própria mãe, sem que ninguém soubesse que Joquebede era a mãe, e depois volta para trabalhar, né, ser criado como filho do faraó. E num determinado momento da vida dele, parece que tudo está dando errado. Ele passa, vê uma briga de um egípcio com um hebreu e ele acaba matando o egípcio. No dia seguinte, quando ele volta, achando, né, que o povo ia gostar dele, o cara fala, aquele que matou, e ele é obrigado a fugir. E ele fica 40 anos no deserto. E após esses 40 anos, Moisés recebe o grande chamado da vida dele e o grande chamado para o povo hebreu. Olha que lindo! Certo dia, quando apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã, Moisés levou o rebanho ao outro lado do deserto e chegou ao monte de Deus, que é o Monte Horebe. Então, a primeira coisa, o chamado, Deus não toca a trombeta do céu, porque às vezes as pessoas dizem, não vou fazer isso, não sei qual é o meu chamado, porque não apareceu um anjo, o Deus não tocou trombeta. Então, é no ordinário da vida. E apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Lembrando que no Antigo Testamento eles não permitiam, igual a gente fala, Deus falou no meu coração, isso para eles era algo inacessível. Então eles colocavam a palavra anjo, né? Quer dizer, o céu falou comigo. E ele aparece numa sarça ardente. O que é uma sarça? Um fogo. E dentro dessa sarça, né, escuta uma voz. E essa sarça tem uma questão que é muito figurativa para mim. A sarça, ela queima. Ela pega fogo, mas não se queima. E a vocação é mais ou menos assim. A gente se desgasta, mas não acaba. Não é isso? E aí, da sarça ardente surge uma voz. Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. Isso é vocação. Você recebe o chamado no coração, ou você recebe o chamado lendo uma Bíblia, né? Quando a gente vê a história dos santos, a gente vê que cada um foi chamado de uma forma. ou por uma palavra que a pessoa falou com você, tia. Uma coisa que você fez para aquela pessoa. São Francisco de Assis foi, reconstrua a minha igreja, né? Que ele foi lá achando que era construir pedras. Para vocês, né? Restaura as nossas famílias, quer dizer, é um grito que sai e que é no ordinário da nossa vida. Até no discernimento, numa vida de oração que a pessoa tem, né? E ela vai sentindo esse chamado. Junto também, eu acho que a vocação, esse lado espiritual que nós estamos falando aqui, mas também, às vezes, tem as habilidades humanas também, né? Então, é uma junção aí das habilidades humanas com a espiritualidade.
né, com esse chamado que arde dentro aí do coração, né, tia? Ai, Cris, Não? estou aqui pensando, não sei, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, quando veio o meu chamado, né, para coordenar e estar à frente do movimento de mães, eu achava que eu era a última que devia ser escolhida, porque eu via muito mais pessoas com esse chamado maternal. E o meu modelo maternal era totalmente diferente, né? Mas eu acho que Deus talvez enxergasse habilidades em mim que eu não enxergava. Mas falando nisso, você quer falar, Camila? Não, que você está falando, né, de Deus enxergar, e eu acho que às vezes a gente coloca as vocações em xeque, mas tem duas, que às vezes a gente fala assim, não, mas não é todo mundo que tem essa vocação, mas às vezes precisa trabalhar assim e Deus agir, não é uma coisa instantânea. E me veio Santa Teresa d'Ávila, que no livro, né, sempre que fala de Santa Teresa, fala assim, nós somos, desde que nascemos, vocacionados a ser santos. Não tem essa frase? Sim. Então, eles falam assim, eu vocacionada a ser santos, parece assim, uma distância gigante da gente, mas existe. E a outra vocação que eu acho que é divina, assim, igual a gente ser vocacionada a ser santa, é a vocação à maternidade. Eu acho que toda mulher, ela nasce, igual todo ser humano vocacionado a ser santo, toda mulher nasce vocacionada à maternidade. Se essa vocação vai se desenvolver ou não, é outra coisa. Igual Depende a santidade. Depende do ex-me aqui, né? Exatamente. Igual a santidade, né? A gente tem muito mais não santos do que santos, mas todos somos vocacionados. Mas ontem você viu que tem muitos santos aí na Muito história. santo, mas perto da população mundial, ao longo de mais de 2000 anos, tem poucos santos. Igual mulheres, tem muitas mulheres que depois não desejam ter filhos, ou que são melhor mãe, ou pior mãe, ou que não deram o seu melhor, ou que abortaram, a gente não vai entender. Mas Deus nos dá essa graça, como isso aí já é por minha conta, né? Igual tem as virtudes teologais que vêm de Deus, agora assim, mas isso é expressão minha, tá, gente? Vocação que já é direta, já vem assim, junto com o nascimento, né? É a vocação à santidade e a vocação da mulher à maternidade. Meio que me veio isso, né? E já que eu tô falando disso, né, quanto a mim, eu sempre agradeci a Deus, né, assim, a minha vocação de poder ser mãe. Aí depois que eu fui mãe, sou mãe, eu tô trabalhando isso, né? Às vezes eu olho para trás e falo, eu podia ter sido melhor. Mas aí eu também tento não me culpar, porque às vezes eu fui o melhor que eu pude naquele tempo, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu falo então, sempre a gente isso. Vai, mas eu, em nenhum momento, mesmo naqueles momentos que eu olho para trás e não acho que eu fui o melhor que eu podia ser, eu deixo de me sentir vocacionada à maternidade. Ou seja, a vocação da maternidade, ela é firme em você. Exatamente. E é interessante que você fala a vocação desde pequeno, né? Às vezes você conversa com um padre e ele fala desse chamado desde o ventre materno, né? Porque a gente escuta isso com Jeremias. Jeremias diz, né? Eu ainda sou pequeno, mas desde o início ele tinha a vocação de profeta. Igual o seu caso, tia. A gente é muito colérica aqui, a gente discute isso. Eu sempre trabalhei muito, as crianças nasceram assim... eu trabalhei até na hora de ir para o hospital para ter neném, não tem aquela coisa, não, agora eu vou parar para ser mãe. Até porque, não sei, né, o mundo hoje em dia não permite muita gente parar para ser mãe. Se você parar, quando você voltar, você tá fora. Aí é aquela coisa, né, aí eu vou perder meu filho porque eu não tenho nem como alimentar meu filho, é muito difícil isso. Mas você fala, tia, às vezes você fala assim, não, eu não sou a melhor pessoa para falar da vocação à maternidade. Mas isso é um excesso de cobrança, porque eu acho que sim, porque além de ter sido vocacionada e ter dado o seu melhor para os seus filhos, olha quantos filhos espirituais você adotou. Então eu acho que agora é que você é a melhor pessoa para falar de vocação para a maternidade. Porque agora eu estou desenvolvendo a vocação que Deus me deu. Você sempre teve essa vocação, você multiplicou ela. Mas talvez você olhasse e você pensasse numa vocação no padrão engessado. E não é. A vocação, ela transcende, principalmente a vocação à maternidade. Que legal, Camila. E aí, para que a gente chegue à vocação da maternidade, tem um momento da vida que eu acho que é um dos momentos mais difíceis da vida dos nossos filhos, para a gente que já tem filho adulto. É o momento que eles vão escolher a vocação de casar,
né? Porque pode casar e trabalhar, pode ser padre e trabalhar, pode ser celibatário e trabalhar. Mas como é que é a vocação para o matrimônio? Porque também é uma vocação, tem gente que não nasceu para casar. Eu acho que para a gente começar falando de vocação do matrimônio, a lei natural de Deus, homem e mulher. Então, assim, é natural a vocação ao matrimônio, né? Mas as escolhas aqui somos nós, na nossa humanidade, né, tia? E eu vejo, hoje, eu consigo entender o que é uma vocação ao matrimônio, que antes eu não tinha, né? Porque os relacionamentos hoje, a gente vê que é o seguinte, eu vou casar para eu ser feliz, para eu realizar o meu sonho. E, na verdade, a vocação do matrimônio não é isso, é construir uma vida juntos. Eu vou casar para eu fazer o outro feliz. Então, eu tenho que sair de mim e ir para o outro. E o matrimônio é muito mais do que um relacionamento a dois. O matrimônio, a vocação ali do matrimônio é você ser uma só carne. Então, o meu objetivo maior é eu rezar para o meu marido para ele conquistar a salvação, para ele ir para o céu. Então, eu vou ser feliz levando o meu marido para o céu. Então, olha que lindo. É a vocação do matrimônio, mas a gente bate muito a cabeça até chegar nisso, né, tia? Verdade. E entre tantas vocações, nós temos, mesmo casado, mesmo como mães, nós temos a vocação de servir. Então, tia, você falou assim, a vocação, o chamado, né? E o serviço é você servir esse chamado. Então, quando você se põe a serviço dentro da igreja, dentro da casa, dentro de ser mãe, você está dando um serviço para aquilo. Mas para que isso aconteça da forma correta, tia, a gente está vendo vocês discutirem muito aí o certo, o errado, né? A gente tem que lembrar, gente, que tem um Deus que antes de nós mesmos, se for, Ele está fazendo tudo isso para a gente. Ele dá os meios para a gente também. Então você está a serviço, é se colocar à disposição. Então eu quero servir a igreja. Todo mundo fala assim, eu queria servir, mas não sei onde. Vai, se coloca à disposição que você vai ver que rapidinho vai chegar um serviço. O que não falta é trabalho. O serviço de um padre, a vocação de um padre, ele também está a serviço daquela comunidade, está a serviço de Deus. O serviço, a vocação de uma mãe, ela está a serviço dentro de casa quando ela faz um almoço, quando ela prepara o café da manhã para sair correndo, quando leva para uma escola. Isso é o serviço, é uma vocação. A do casamento, quando você vai, faz um jantar para o teu marido, sai com o teu marido, isso é tudo está ao serviço, né? Nossa, na hora que você está limpando uma casa, você sabe o tanto que é o servir. Porque daí pouquinho está tudo bagunçado e começa tudo de novo. Mas é né? verdade, tia. Então a gente tem que abrir a mente, principalmente a vocação de servir, primeiro é dar o sim. Dar o sim a esse chamado. E depois a gente vai conseguir colocar todas as outras vocações à dispor de Deus para a gente poder jogar para frente isso daí. O bonito da vocação, né, que eu estou vendo aqui Moisés e lembrando, Moisés teve uma apurriação o caminho todo, né, desde a hora que ele pegou o povo e saiu, que ele começou a cumprir o chamado, ele teve problema com o faraó, que era o amigo dele, né, porque eles eram primos, mesmo Moisés sendo adotivo, mas era uma relação de parentesco, eles brigaram, de repente ele perdeu essa amizade. Depois ele perde a esposa e os filhos, porque ele tem que deixar a esposa e vai caminhar. Mas uma coisa a gente vê no caminhar de Moisés, alegria, porque a vocação, quando bem exercida, quando a gente diz sim ao chamado, uma coisa é fato, a gente passa a ser uma bem-aventurada. Não é verdade? É verdade. Nós que servimos sabemos tanto que é. Tanto das dificuldades quanto das alegrias que nós temos. Por isso, Senhor, eu quero colocar o meu coração no teu coração. E agradecer mesmo, Senhor, pelo meu chamado materno, pelo meu chamado à igreja, pelo meu chamado ao matrimônio. Obrigada, Senhor. Mas quero te entregar todas as dificuldades, porque servir nessas vocações não é fácil. Ajuda-me, Senhor, como esteve presente com Moisés. Quero te convidar mesmo para estar presente na minha casa e na vida dos meus filhos. Amém? Amém. Beijo, tchau. Até mais. Até mais.